para a nossa aula de hoje, né? O título, um título bastante sugestivo e interessante. Nós sempre que vamos a locais fazer inspeção, ou mesmo nos cursos, né? Discussões técnicas, tal, a gente ouve muito essa história, né? Tudo que é metálico deve ser interligado, né? E dele interligar ao SPDA, seja captação, seja descida. Isso está certo ou está errado, né? Quais seriam as condições para a gente fazer essa interligação? Então, a gente começou a discutir a respeito e o Hélio fez um belo de um estudo relacionado com esse tema, né? A gente conversou bastante e nós pegamos uma parte do estudo para desenvolver hoje e outra parte do estudo nós vamos desenvolver na live do Hélio, tá? Então, por ser um assunto relativamente extenso, a gente vai tecer essa malha toda em partes e depois vamos juntar, né, todo o assunto. E eu já passo, assim, de antemão, a seguinte pergunta, né? Eu chego lá e falo para o nosso amigo, o Paul, né? Ô, Paul, vamos ligar tudo, então, na instalação elétrica, né? Vamos pegar todos os elementos de corrimão, condutores metálicos, suportes de antena, caixilho de janela. Vamos pegar isso tudo, né? Carcaça de condensadora de ar-condicionado. Vamos pegar isso tudo e vamos ligar, né, no SPDA, porque afinal de contas são elementos metálicos. E com elemento metálico pode centelhar. Então eu vou acabar com essa história do centelhamento, né? E, eventualmente, interligo tudo e faço a coisa funcionar. Será que é assim que funciona, né? Será que nós teríamos a melhor forma, né, a melhor atitude nessas interligações? O aterramento dos componentes, né, uma condição do aterramento funcional seria cumprida, né? Nós teríamos condição de, eventualmente, fazer esse tipo de interligação sem comprometer a instalação elétrica, sem comprometer o aterramento funcional. Então, tudo isso a gente vai analisar, todas essas perguntas a gente vai analisar e vai desenvolver aqui, primeiro, as listas da 5410, versão 2015. E depois nós vamos abrir essa brincadeira toda na próxima live, comparando com outras normas, comparando com outras regras, né, outros textos normativos. Eu, ao contrário do Hélio, não vou falar quais são, não fico dando spoiler, né? Não é da minha índole essa história, eu gosto do segredinho, tá? Então, a gente já parte aqui que essa afirmação não é a melhor coisa a ser feita, tá? Nós precisamos, toda vez que encontrarmos qualquer elemento metálico dentro da zona 0B, ou seja, naquela parte onde o SPDA externo, captação e descidas, já é uma realidade, já faz a sua função e, consequentemente, divide uma parte da corrente, né, do raio em vários pontos, minimiza efeitos dessa corrente do raio e já coloca ali uma área um pouco mais protegida, né? Então, nós precisamos analisar todos os elementos dentro
dessa zona de proteção contra raios, para que dessa forma a gente possa verificar o que deve e o que não deve ser interligado. Tá? Então, o ideal aqui seria o seguinte: as massas metálicas externas à estrutura devem ser parte do SPDA externo ou do SPDA interno. E aí explico. O SPDA externo, como a gente sabe, captação, descida e aterramento. Então, dependendo das condições, as massas metálicas, se seguirem essa série de condições, se seguirem todos os preceitos relacionados na norma, então poderão ser a captação, a descida e o aterramento. Caso contrário, elas deverão ser interligadas à captação. A descida eu já não sei, precisamos verificar. E ao aterramento de forma correta. Tá? Então, dentro dessa condição, a situação é: as massas metálicas podem ser o SPDA ou devem ser interligadas ao SPDA. Tá? Hélio, Luiz? Não, é isso mesmo. Eu não sei de onde surgiu essa frase, né? Tem gente que fala essa frase: tudo que é metálico tem que ligar ao SPDA, né? E eu não sei de onde surgiu isso, porque muita gente nem sabe por quê, mas vai ligando tudo que vê pela frente, né? E é isso mesmo, né? Acho que o foco dessa live é a gente falar o que deve ser ligado, aonde deve ser ligado, quando deve ser ligado. O foco é esse. Pergunta recorrente em qualquer local, né? Devo ligar ou não? Beleza, então. Seguindo, né, dando prosseguimento aqui, a gente percebe muito que esse assunto, ele, embora a gente não vá desviá-lo tanto para o aterramento, vai manter mais em captação e descida, a gente vê que isso é uma constante em todo o SPDA, né? Porque isso parte desde essa história de interligar qualquer coisa metálica, né? Se o cara subir lá com um bonezinho e tiver lá um selinho metálico no boné, é capaz dos caras quererem ligar o selinho metálico do boné na captação, né? E além disso, você vê também, e esse será certamente o tema de uma live futura, cara querendo interligar eletrodo de aterramento que nem um maluco, né? Então você tem um eletrodo de aterramento de uma estrutura A num ponto, com o eletrodo de aterramento da estrutura B em outro ponto, situado a 50 metros de distância, os caras querem interligar o eletrodo para equipotencializar as coisas, né? Então, a gente tem que entender que a equipotencialização ela não funciona dessa maneira, né? Nós não estamos tratando de coisas em corrente contínua, né? Continuando o nosso assunto aqui, a gente vai para o que a norma fala em relação à utilização de componentes naturais, para que nós possamos, então, validar a utilização desses componentes para que eles se tornem elementos naturais, né? E possam ser utilizados ali como uma parte natural do SPDA. Então, componentes naturais, quando são feitos de material condutor, né, eles devem permanecer dentro ou na estrutura definitivamente. Não podem ser modificados, por exemplo, armaduras de aço interconectadas, estruturando concreto, vigamentos metálicos, podem ser utilizados como componente natural do SPDA, desde que cumpram requisitos específicos desta norma. Outros componentes metálicos que não forem definitivos à estrutura, devem ficar dentro do volume de proteção. Então, é aquela história: ou você é SPDA externo, ou você é SPDA interno, né? E quais seriam
as condições. Quem já participa há tempos aqui das nossas aulas, já me ouviu falar algumas vezes das tais regrinhas de ouro que constam da 5419 sobre o assunto de validação dos componentes como elementos naturais de uma PDA, né? Então, essas regras de ouro a gente não pode esquecer jamais, né? Nós temos que ter ali, no mínimo, continuidade elétrica garantida, materiais e dimensões que constam das tabelas 3, 5, 6, 7 e 8, 9, tá? Da parte 3. Então, ter essas tabelas como referência em relação a dimensões e materiais, e eles terem fixação permanente, né? Então, aquela história de você ter um material e se esse material for retirado, esse componente for retirado do local ali da estrutura, altera a característica inicial da estrutura, tá? Então, se esse material estiver fixado dessa forma, ele cumpre o requisito para essa utilização. Então, essas 3 regrinhas sempre devem ser observadas, são muito importantes para que a gente possa manter, né, a validação dos componentes. Hélio, Luiz, querem complementar alguma coisa? Eu queria fazer 2 observações. Manda. Uma é a questão do termo, né, natural. Natural é alguma coisa que existe ali na edificação, independente de SPDA, etc., né? Então, assim, muita gente fala de estrutural, eu mesmo já falei no passado, né, chamava de SPDA estrutural, assim, na verdade é natural, né? Uma captação natural, ou seja, um telhado metálico, é uma descida natural, uma coluna de concreto armado e tal. Assim, só uma questão do termo. A outra coisa, por exemplo, essa questão da fixação permanente, é um exemplo, né? Muita gente acha que rufo é uma coisa, uma fixação permanente. Ela até deveria ser, mas o rufo ela tem uma vida muito curta. Assim, se você pensar que um SPDA deveria durar uns 20 anos, o rufo às vezes dura muito menos do que isso. Então, no meu ponto de vista, ele não é uma fixação permanente, não se deve utilizá-lo como um elemento natural do SPDA, tá? Em normas passadas, até o pessoal permitia isso, mas hoje eu não vejo ele como um elemento natural. Eu estava lembrando do caso do Rufo também. Uhum. A utilização de rufo, né? Eu quando comecei a fazer projeto na época de SPDA, né? Os idos lá de, sei lá, 1900 e alguma coisa, 90 e pouquinho, ou 80 e muitos, 90 e poucos, eu cheguei a usar várias vezes o rufo como o anel, né, da captação, né? E depois, conversando com o pessoal na comissão, a gente realmente via, né, essa tendência da não utilização como elemento do SPDA externo, né? Ou seja, o rufo não poder ser o elemento principal para receber o impacto direto, né? Não porque ele não aguentasse essa pancada, na grande maioria das vezes o máximo que poderia acontecer era um furinho ali, com possibilidade mínima de respingar algum elemento incandescente,
mas pelo grande problema de quem troca o rufo, ou quem decide a existência dele lá ou não tem a mínima necessidade de ser um especialista em para-raio, né? Então, o cara pode, eventualmente, nem precisa dar o tempo de manutenção, né? Mas o cara acha que o rufo está feio e troca por uma pedra qualquer, né? Bota lá uma pingadeira, um pedaço de granito ou azulejo, né? Alguma coisa assim, e acabou tua proteção, né? Tua proteção foi embora. Teu plano de referência morreu, né? Então, o mais importante aí realmente é a gente ter essa condição de detectar o que é fixação permanente e o que não é, né? Você tirar uma telha metálica de cima do telhado, você criou um buraco ali. Então, não tem como você deixar sem o buraco, ali com o buraco, né? E se você substitui, tira a telha metálica e bota uma telha de plástico, de fibra, você alterou a característica, né? Então dá para entender a coisa, né? Acho que é uma condição aí, ficou claro. Né? O pior do rufo, né, Jobs, é quando o pessoal coloca os condutores de captação em cima dele, né? Também. Porque além de perfurar o rufo, porque ele tem uma função de impermeabilizar a plastibanda ali e tal, tem o problema que ele junta água, ele corrói todo, tem questão de materiais diferentes, acaba... Né? E outra, quando o cara for trocar o rufo, ele tem que arrancar o SPDA, né? Exatamente. Aí fica tudo sem nada, né? Mas é isso aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, prosseguindo no nosso assunto, né? Quais seriam, então, as partes da estrutura que podem ser considerados captores naturais, segundo aí o item 525 da parte 3, né? Então, ele coloca chapas metálicas cobrindo a estrutura a ser protegida, desde que... Então... chapas metálicas já é um item. O que eu quero saber é chapas metálicas. Tá? Depois, componentes metálicos da construção da cobertura. Então, você tem a chapa metálica, você tem as estruturas que envolvem e suportam ou essa chapa metálica ou um outro elemento de fechamento ou de cobertura, mas que fiquem apoiados nesses componentes metálicos, nessas treliças, e com essas treliças com continuidade elétrica, né? Depois, partes metálicas, como ornamentação, grade, tubulação. Pega, por exemplo, aqui, um exemplo muito famoso que a gente costuma utilizar muito são os brises, né? Você tem lá prédios com várias janelas, todas juntinhas, né? Então, uma vidraria total ali. Mas aí o pessoal vai, por uma questão de eficiência energética, coloca lá os brises para controlar a iluminação, para controlar a entrada do sol. E aí esses brises, quando metálicos, né, geralmente as estruturas desses brises possuem uma continuidade elétrica bastante interessante, que proporciona a utilização desses caras lá na proteção, né? Depois, tubulações metálicas, tanques na cobertura. Nesse caso, eu destacaria, em relação a tubulações metálicas, a espessura, né, dos tubos, né? Tomar muito cuidado com espessura de tubo, com flange, né? A passagem entre os flanges, se você não tem material isolante ali que possa causar algum tipo de centelhamento, tem que se verificar isso, verificar o que esses tubos estão transportando, para saber se há um perigo iminente de zona classificada, de área classificada ali naquele local, né? Vou deixar o Hélio e o Luiz complementarem esses itens, depois eu sigo.
Eu falo, você fala, Vai lá, Luiz. pode ir. Posso ir? Não, então, é isso que o Jobson falou, né? A questão de tubulação metálica, se ela for para um elemento captor, tem que ver o que tem lá dentro, né? Porque pode ter uma tubulação de gás, né? E se uma descarga atmosférica direta ali perfurar, o problema é sério, né? Tem um outro ponto que eu gosto, legal falar, muita gente tem muita dúvida em relação a isso, as treliças, a parte de sustentação de coberturas, que são metálicas e às vezes a cobertura não é metálica. Pode isso? Né? Pela norma, pode, tá? Mas tudo você tem que dar uma estudadazinha, ver o que pode acontecer, né? Até mesmo uma estrutura, uma cobertura metálica, é interessante você ver, olha, às vezes tem aquelas na tabela as duas espessuras, uma para não pode perfurar e não pode dar ponto quente, e a outra pode perfurar. Esse pode perfurar, você tem que pensar um pouquinho também, porque eu já vi gente que tem galpões com chapas finas de cobertura e lá dentro tem um estoque de algodão, né? Pode perfurar? Eu acho que não é legal perfurar, porque perfurando pode pingar lá na perfuração um pedacinho daquele material fundido e dar início a um tremendo do incêndio, né? Então, tudo tem que pensar legal. E essa questão da tubulação de gás aí é outra que a gente tem que pensar bem. Tem a questão dos flanges, tem a questão de perfurado e ponto quente. Tudo que envolve área classificada tem que pensar muito bem. E no caso das telhas, o pessoal muitas vezes está se apegando à espessura da telha, tendo toda essa fixação por baixo dela, metálica, que já atende à nossa necessidade, e dá também para criar uma proteção ali para a telha, né? Para garantir que o ponto preferencial de impacto não seja a telha, justamente já evitando essa perfuração. Isso aí é muito legal, né? Você usar, às vezes, o próprio parafuso de fixação da telha e colocar uns mini captores, alguma coisa ali para ser o ponto preferencial. Isso é muito legal. Ô, pessoal, enquanto vocês falam aqui, eu estou dando uma passada aqui no chat e as perguntas nós vamos responder aí, procurar responder a maioria, se não todas, no final da live. Mas eu aprendi mais uma aqui, ó. Aqui em BH chamamos de chapim, a peça metálica que cobre a parte de cima da platibanda ou muro. Eu conhecia lá no sul como algerosa, né? O rufo como sendo algerosa. Aprendemos mais uma, espero. Eu, pelo menos, aprendi mais uma, né? É o chapim. Chapim eu nunca ouvi falar. Legal. Primeira vez que eu estou ouvindo aqui. Essas coisas são muito interessantes, né, cara? Essa Inclusive, mescla cultural, né? É o chapim com o cafezinho e o queijinho, tá certo? Mas lá em Minas já temos aí todo um esquema, né, montado para não esquecer mais como que chama rufo em Minas Gerais, né? Ainda, né, falando nas tubulações metálicas, o Hélio já deu uma adiantadinha aí nos tubos contendo misturas explosivas, né? Tomar muito cuidado com a história dos tanques que possam conter essa mistura, ou desculpe, da tubulação que possa conter essa mistura, ou mesmo os tanques, né? Realmente é uma condição das mais complexas. Eu diria top 3 aí das mais complexas de proteção contra descargas atmosféricas, fácil, né? Essa história de proteção de tanque, proteção em zona classificada, né? Top 3 fácil essa brincadeira, porque você tem que ficar adivinhando onde eventualmente pode centelhar, né? E quando a gente fala em centelhamento, as pessoas acham que porque a gente está falando de raio, né, o centelhamento precisa ser uma coisa absurda.
E na área classificada, se você tiver um cliquezinho ali, né, uma faísca, né, de meio centímetro, é suficiente para fazer a ignição do material. Principalmente quando você está em áreas com mais densidade, né, com uma densidade maior do material ali que está em voga, que está no assunto, né, seja ele gás ou pó, né? A gente tem uma complexidade muito grande nessa história. Então, eu já vi locais onde o pessoal equipotencializou tudo, só que a manutenção falhou e os terminais dos elementos de equipotencialização ficaram frouxos. E o raio bateu e centelhou nos terminais dos cabos que estavam equipotencializando. Quer dizer, não adiantou nada. A gente teve o problema lá, né, uma grande indústria, óbvio que eu não vou citar nomes, mas numa grande indústria, né, perdeu aí uma boa parte do seu estoque num galpão. Por sorte, não havia pessoas lá dentro, mas muita coisa do seu estoque foi para o espaço em função dessa, digamos assim, falha de atenção, né? A falta de atenção em relação a esse tipo de cuidado, né? Essas minúciazinhas. Cada vez que a gente especifica, que a gente vai entrando mais em especificidades, a gente precisa ser mais criterioso. Cada vez que a gente entra numa situação menos genérica, quanto menos genérica, a gente precisa apelar sempre mais para estudo, para experiência, para casos que já ocorreram, porque realmente é uma coisa que a gente acaba tendo que prever muita coisa, né? A gente prevê muita coisa. Bem, a norma nos dá como um ditame geral, né, que o SPDA interno, ele então sempre deve ser utilizado, né, para proteger ou para evitar. Eu não gosto de usar essa palavra evitar, porque uma das situações do SPDA interno não evita, mas para minimizar efeitos dos centelhamentos perigosos, né? Dentro lá do volume de proteção, tudo que o SPDA externo, né? Captação, descida, aterramento, possa promover de diferença de tensão para que haja um centelhamento, é importante, então, a gente proceder, a gente estudar a fim de criar condições de instalação do SPDA interno. Tá? E aí o SPDA interno, então, vai se mostrar através de duas eficientes atitudes. Tudo na vida tem prós e tem contras. A primeira atitude é a equipotencialização ou ligação equipotencial para descarga atmosférica. Eu gosto bastante desse termo, ligação equipotencial para descarga atmosférica, quando a gente fala nessa interligação, principalmente quando não há componentes da instalação elétrica na parada, né? Quando você tem ali a interligação, por exemplo, de um guarda-corpo com a captação, ou de uma escada de acesso aos condutores de descida, né? Então, esse tipo de conexão, eu particularmente gosto bastante de utilizar o termo ligação equipotencial para descargas atmosféricas, né? E a equipotencialização, eventualmente, utilizar para o SPDA contra a instalação elétrica. Isso não está definido assim na 5419 atual, mas talvez, quem sabe, lá na versão de 2000 e X, a gente possa ter
essa novidadezinha implantada, tendo em vista que os amigos que aqui estão e fazem essa live comigo têm pensamento bem parecido, né, Hélio? Opa! Inclusive, assim, eu até... bom, depois acho que você vai falar de distância de segurança, né? Sim. Eu até acho que deveria ser invertido, né, a ordem das coisas, porque a distância de segurança é aquilo que a gente tem que procurar primeiro e depois a equipotencialização. Mas vamos nessa. Engraçado que a gente começou o ano passado com a norma de 2020x e agora virou a norma de 2000x, né? Pois é, né? Pois é, né, cara? Você vê que o meu otimismo ele é bem menor do que a minha realidade, ou do que como eu enxergo a realidade, né? Talvez 20x não seja uma data possível. Vamos ver. Nós ainda estamos em 22, né? Quem sabe? Eu acho que o mais importante da equipotencialização, né, mais importante é isso que eu grifei aqui, né? Devem ser considerados os efeitos causados quando uma equipotencialização é estabelecida com sistemas internos para fins de proteção, pois uma parte da corrente da descarga atmosférica pode fluir por tais sistemas. Eu até mudaria um pouco. Uma parte da corrente da descarga atmosférica vai fluir pelos sistemas, né? Você liga uma descida de para-raios, por exemplo, a uma escada marinheira, uma escada de acesso, né? Não importa por onde a descarga atmosférica entrou nessa instalação, entrou nesse SPDA, pode ter sido no impacto no outro canto, no canto oposto da estrutura, uma parcela da corrente vai passar por essa descida, né? Pode ser uma parcela grande ou uma parcela pequena, mas uma parcela de corrente passará por ali. E quando a gente fala em parcela de corrente de descarga atmosférica, a gente está falando em centenas ou em milhares de amperes, tá? Portanto, centenas ou milhares de amperes, ainda que por micro ou milissegundos, numa pessoa, podem fazer um estrago bastante razoável, né? Então, o fato de eu ligar uma descida nessa escada, o que eu evito é o centelhamento, é o arco elétrico com as suas mazelas, com os seus efeitos prejudiciais. Mas eu não cesso a corrente que esse arco elétrico também produziria. Essa corrente, ela vai permanecer confinada nesse condutor de equipotencialização que eu liguei entre a descida e a escada. E, portanto, eventualmente, se eu não tivesse essa equipotencialização e a descarga atmosférica batesse lá do outro lado, talvez, como o Hélio disse, se eu tivesse estudado o espaçamento entre a descida e a escada e percebesse que uma distância de segurança para essas condições seria aplicável, o fato de eu interligar a escada à descida, eu garanti que essa escada fosse energizada, sem precisar ser. Então, é muito importante a gente entender essas condições e não sair interligando tudo, porque tem coisa que precisa ser interligada, tem coisa que você não tem espaço. Então, nessa história, não tem espaço, ok, você vai... meio que aquela história, você está tomando um remédio para uma determinada situação e esse remédio ele vai atuar naquela determinada situação, porém, ele estraga teu estômago. Então, você tem que entender, você vai tomar o remédio, mas tem que saber que esse remédio estraga o estômago. Então, você já toma um remédio para o estômago, veinho adora dar esses exemplos, né? Antes a gente dava exemplo de, ou sai, vai para balada, não sei o quê. Agora não, agora você dá exemplo de remédio, né? Então, você vai lá
toma o remédio para coibir aí a situação que você tem, só que estragou teu estômago, né? Então você já tem que tomar outro remédio. A mesma coisa é a equipotencialização, quer dizer, cada vez que você equipotencializa alguma coisa, você tem que entender que essa equipotencialização acaba com o efeito externo do centelhamento, mas não com a corrente dele. E você energizou a escada, tá? Então precisamos ter esse cuidado para não, eventualmente, tentar um efeito, uma situação, uma atitude paliativa e acabar destruindo o que a gente estava querendo consertar, né? Ainda, a equipotencialização ela pode ser direta ou indireta, né? Nós temos temos algumas lives relacionadas única e exclusivamente à equipotencialização, né? Explicando toda essa parte de equipotencialização direta, equipotencialização indireta, o como fazer e tudo mais, né? A equipotencialização direta, ela sendo a interligação entre o elemento que é do SPDA externo e o elemento que está ali dentro, o elemento metálico que está dentro da zona 0B, e indireta, ao invés de ter um condutor simples interligando ali as duas partes, nós teríamos então uma situação que proveria a impossibilidade dessa interligação, né? Por exemplo, quando você tem ali tubulações que tem parte aérea, né, e parte enterrada, e essa parte enterrada acaba tendo medidas para contenção de corrosão, proteção galvânica, etc. E nessas proteções você pode eventualmente ter ali, né, uma corrente impressa no tubo, e se você interligar diretamente, você provê escoamento de corrente, né, e acaba com a sua proteção galvânica nesse tubo. Então você colocaria entre os dois lados ali das conexões, né, dos flanges, da parte que vem enterrada com a parte que está aérea, você colocaria um centelhadorzinho ali, né, fazendo então a equipotencialização exclusivamente quando precisa, ou seja, a tubulação seria atingida por uma descarga atmosférica, equipotencializa naquela hora centelhando por dentro do componente. Quando acabou a corrente de raio, acaba a centelha, acaba a equipotencialização, né? Ou ainda com DPS, quando você equipotencializa os condutores de fase no BEP, por exemplo, né? Então, esses DPS de primeiro nível, né, quando você tem ali zona 0B envolvida, então esses DPS servem prioritariamente para equipotencialização do BEP com os condutores de fase. Hélio, Luiz? Não, acho que você falou tudo aí. Só voltando um pouquinho do exemplo da escada lá, né? Você deu um exemplo da escada que ainda é legal, assim. Eu acho que o perigo é menos ruim, né? Mas, digamos, imagine alguma coisa que tenha uma fiação que está entrando lá para dentro, né? Um sistema fotovoltaico, um aparelho de ar-condicionado, uma antena e tudo, né? Aí você está jogando a corrente do raio lá para dentro mesmo, né? Então, é isso que é ruim. Aí é que você tem que pensar bem, vou ligar ou não vou ligar ao SPDA? Acho que as fotos que a gente vai trazer mais para frente vai dar justamente para a gente explicar todo esse conceito que a gente está mostrando agora, né? Por exemplo, você decidiu interligar a antena na captação, ok. A partir daí, o que você precisa fazer com isso, né? O que você acabou de criar dentro da sua instalação, sendo que se você movesse ela para uma outra parte, por exemplo, já não teria nenhum desses problemas, né? Então, acho que com as fotos a gente vai conseguir complementar muito bem toda essa teoria aqui. Legal. Então, equipotencializações são obrigatórias, devem ser realizadas
em conformidade com os itens 622A, 622B, são exatamente os itens que a gente acabou de mostrar agora, né? E o importante é isso, é a gente entender que equipotencialização, eu sempre gosto de citar essa fala do professor Panicali, né? O professor Panicali, ele usa uma frase que eu acho muito interessante, assim, muito, muito legal. Ele fala o seguinte, a barra, né, de equipotencialização, seja ela o BEP, o BEL, a barra de equipotencialização não é a barra do pique. Ou seja, aquela história que você brinca de pique e esconde, né? Ah, encostei na barra, tô salvo. Né? Então, não é isso, tá? O fato de você encostar na barra, né, no BEP ou no BEL, não te garante absolutamente nada, a menos que você saiba exatamente o que você está fazendo. Né? Então, o BEP não é o pique. Na realidade, é isso que ele costuma colocar. Né? Aqui, na realidade, Hélio, eu falei que eu ia falar de distância de segurança, mas a distância de segurança fica para você lá, viu? Ah, legal. Tá? Ficou para você lá. Só complementando aqui a história da distância de segurança que você trouxe para a gente aqui. Esse final de semana, eu dei aula, né, de pós-graduação e eu tinha 50 e poucos alunos na sala e nessa condição a gente fez uma dinâmica lá, onde eu pude perceber que grande parte das pessoas ainda entende, ainda vê a equipotencialização como a atitude mais importante a ser tomada, né? E a gente tem que ter em mente o seguinte, que a equipotencialização, primeiro que equipotencialização em corrente impulsiva não existe, né? A gente não consegue equipotencializar nada. Você sempre terá corrente circulante nos sistemas. E depois, a ideia de que se a gente puder separar os elementos, é muito melhor do que equipotencializá-los. Então, levando em consideração lá aquele exemplo da escada ali, né? Eu tenho uma escada marinheiro de acesso, tá? Aí o cara fala, não, mas interliga tudo. Gente, se eu puder botar essa escada marinheiro dentro do volume de proteção de um prédio, tá? E não ligar lá ao SPDA, se ligar, no caso da escada marinheiro, não vai ter problema nenhum. Mas se eu puder botar lá dentro do volume de proteção e não ligar, não tem problema também, tá? Porque eu garanto que o raio não vai bater lá e que ela não vai centelhar em função de ter as distâncias de segurança para o restante da instalação. Quer dizer, tudo que eu puder manter longe do SPDA é melhor. Agora, se não der para manter longe, aí eu vou estudar interligar e como interligar. Né? Hélio? Até porque, dependendo da condição que você ligar essa escada, depois você vai ter que ver as distâncias de segurança do que está perto dela. Ela para outras coisas, sem dúvida. Aí já criou mais um problema. Sem dúvida. É isso mesmo. Eu acho legal, às vezes, você usar a escada tipo marinheiro, assim como ela ser a própria descida, né? Aí, em alguns casos, pode ser legal. Mas... 3 regrinhas de ouro, show de bola. Né? Mas é isso aí, a questão da distância. Tem gente aí que está falando, eu estou vendo aqui também no chat, para a gente ser mais específico, mais objetivo, né? Eu diria assim, começa com distância de segurança, e olha que distância de segurança não é um negócio assim de metros, nada. Na maioria das vezes é coisa de centímetros, tá? Então é possível você colocar as coisas dentro de uma distância de segurança razoável, principalmente se você usar
elementos naturais, né? Por exemplo, colunas de concreto armado. Aí você nem precisa calcular a distância de segurança, porque a corrente vai se dividir em tantas colunas, tantos vergalhões de aço lá que não se calcula a distância de segurança nesse caso, né? E aí deixa as coisas dentro do volume de proteção e tá beleza. Porque se você equipotencializa, sem saber por que está equipotencializando, você vai estar jogando uma parte da corrente para dentro, se o SPDA for atingido por uma descarga atmosférica. A gente não pode esquecer, né, guardadas as devidas proporções, atenuações e etc., que a proteção contra descargas atmosféricas ela é vista sob 4 aspectos, né? Descarga na estrutura, próxima da estrutura, na linha que entra na estrutura e próxima da linha. Esses 4 modos de verificação devem ser analisados em toda a estrutura que você vai fazer a verificação da necessidade da PDA ou não, né? Ou seja, uma vez que você coloca qualquer tipo de elemento interligado ao SPDA, né, você garantiu em mais ou menos condições, em maior ou menor proporção, que esse elemento, ao SPDA ser energizado por uma descarga, numa dessas 4 situações que eu já citei, esse elemento participará dessa energização. Então, isso é que é muito importante. Você falar, precisa ser mais claro que isso é impossível. Entenda que cada vez que você interliga alguma coisa ao SPDA, você fez essa coisa em maior ou menor escala estar dentro do escopo, do range de variação de tensões criados pela descarga atmosférica. Então, nessas condições, é que você tem que basear o seu estudo para saber se você interliga ou se você separa, né? Como o Hélio bem disse, separar não é simplesmente, vai para lá que eu venho para cá. Não é isso. Você coloca dentro do volume de proteção, né? Então, garante que não haja um impacto direto e verifica as distâncias de segurança, né? Então, com essas medidas, você garante uma separação, né? Uma isolação elétrica por separação, o que te mantém muito mais seguro em função de não existirem correntes impulsivas passeando por aquele elemento, né? Eu vou pedir para o Luiz começar os comentários aqui nas fotos e aí depois ele vai passando para a gente. Então, essas fotos foram feitas aí com o drone, né? Inclusive, aproveitando a brincadeira, lá no dia 25, nós vamos ter a presença, né, do nosso drone lá, o Luiz vai estar lá com o drone e tal. Vamos subir drone, vamos fazer a inspeção. Então, o pessoal que estiver lá com a gente vai ver como fazer a inspeção com drone. O Luiz vai dar uma prévia da metodologia que ele usou ali para como poder viabilizar a história do drone, aquela coisa toda. Quer dizer, muita informação lá no sábado, né? Vamos ver quem é que paga o almoço lá para nós, né? Olha lá, Luizão. Não, lá nós iremos, né, captar as imagens, voar, captar as imagens da proteção que existe no local e, posteriormente, analisar essas imagens, né? E aí, junto, óbvio, durante o voo, algumas dicas do que vai estar fazendo. Vamos lá junto, fazer toda a parte junto, aí vai ser bem bacana. Essa foto aqui já é chegando na cobertura, é um pouquinho antes da cobertura, né? Dessa parte azul para cima já começa praticamente ali uma platibanda, né?
Na parte de cima da platibanda, que a gente não consegue ver na foto, havia uma captação com a fita de alumínio e alguns mini captores, mas em resumo, aí já começava uma descida, né? E nessa altura que a gente vê a interligação, é exatamente onde está a base do telhado que tinha toda uma estrutura metálica, né? Então, essa interligação que a gente está vendo na primeira foto de zoom aí do lado é justamente uma interligação daquela altura ali da descida com a base do telhado metálico, né? Com a parte de baixo da estrutura do telhado metálico. E, posteriormente, a gente já vê ali uma primeira... como são esses prédios pré-moldados, né? A gente já vê justamente o suporte não era muito bem uma laje, né? Do pré-moldado ali, onde a descida continua, e posteriormente tem dos dois lados ali elementos metálicos que são essas janelas de entrada de ar aí para poder fazer a ventilação do galpão, né? Então, acredito que nessa foto a gente consegue, baseado no tema da live hoje, né, devo interligar ou não, essa é uma foto que mostra para a gente bastante coisa. E um pouquinho, só antes de eu só falar uma coisinha, antes de dar a palavra para o Hélio e para o Jobson, já dá para a gente notar na primeira foto, no zoom de cima, ali onde tem o parafuso, a gente já consegue notar ali o que aconteceu com a arruela, né? Já tem uma corrosãozinha por par galvânico ali, né, cara? É. Você vê a que nível, né? A que nível de acuidade chega o drone, né? Que legal, né? Essa história do drone, eu acho que é meio que inédita num curso de inspeção, né? Acho que por enquanto é só nós, velho. Só nós, né? Só nós. Juntando os dois assuntos, é a primeira vez que eu vejo também. Como em muitas coisas, muitos depois o farão, viu? Mas por enquanto é nós. Só fazer pequeno. Fala, pode falar. Um pequeno comentário sobre essa foto, né? Bom, aí menos ruim, porque, pelo que o Luiz falou, a interligação da fita de descida é com a cobertura, praticamente. Mas o pessoal costuma fazer isso com as esquadrias das janelas em prédios altíssimos, né? Eu acho isso um temor, assim, um negócio perigoso, porque se você tem uma corrente descendo por essa descida, você sabe que tem um LDI-DT variando aí nas várias alturas dessa descida. Você vai colocar essa tensão, que é o LDI-DT, na janela e o teu pé está no piso ali, né? Então pode dar uma diferença de potencial tremenda em alguns casos. Aí é choque na certa, se você estiver encostado nessa janela aí. Bom, eu costumo brincar dizendo que é uma bomba relógio, né? Você instalou uma bomba relógio. Só que o relógio não está regulado, ele a qualquer momento pode explodir, né? Então é por aí. Só uma outra observação rápida aqui, essa fita, né? É meio impróprio aqui, nós temos um certo trabalho entre as vigas, pilar aqui, então talvez utilizar um outro tipo de material aqui na descida, porque isso aqui logo vai para o espaço, né? Vai lá, Luizão. Aqui é caso comum, assim, de edifício, né? Quando a gente chega, a gente tem o topo do edifício e, posteriormente, tem a torrezinha ali da caixa d'água, né? E essa torrezinha da caixa d'água sempre tem uma escada ali de acesso. Dá até para ver a janelinha de acesso à cobertura e depois a escada de acesso lá para cima. E nessa imagem dá para a gente ver que a gente tem um sistema ali de captação não natural passando muito próximo, né, dessa escada, e essa escada ela não está
equipotencializada de forma alguma, tá? Ela não possui nenhum ponto de equipotencialização com o SPDA nesse local. Você vê que aqui, assim, não foi respeitada a distância de segurança, portanto, obrigatoriamente, essa escada teria que estar interligada. Sim, E a história do chapim aí, né? Pelo jeito, isso aí é um chapim, não é? É um Lá em Minas. chapinzão, né? É. E aí, imagine, eu tenho que trocar esse chapim aí, eu vou perder todo esse meu sistema de captação aí, que por sinal também está meio tortinho, né? Tá bem... Perder também não vai fazer muita diferença, né? Uhum. Você sabe que eu tenho por hábito, quando há algerosa, rufo ou chapim, eu tenho por hábito fazer a captação na lateral da platibanda e colocar os mini captores, né, do lado. Ou seja, eu não mexo com o rufo, eu deixo o rufo quieto lá, né? Não deixo, não faço o rufo, não faço do rufo um apoio, né, para o sistema. Eu já vi alguns casos onde não foi nem tanto uma troca do rufo, só a pintura. Tirou a captação ou parte dela para pintura, ou soltou ela para pintura e depois ela ficou solta ali. Não foi nem para troca do rufo em si. Ô, Jobson, só um segundinho na anterior, você vê ali, ó, a saída, né, da janelinha. Provavelmente você tem que sair por ali para poder acessar o... Eu já não saio mais por aí. Pois é. Então, quando você falou que eu estaria de carne e osso, hoje eu tenho mais carne do que osso, né? Então eu já fico meio entalado ali. E outra coisa, né? Imagine esse negócio aí meio molhado, essa telha aí que parece ser de Eternite, sei lá o quê, né? Então, tem lugar que é melhor não sair, né? E se sair todo paramentado, cinto e tal, né? Aí a grande vantagem do drone, né? O drone realmente é bom para inspeção e bom para a gente também em termos de segurança, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muitas vezes o pessoal sobe paramentado, mas eu gosto de brincar que sobe fantasiado. Porque não adianta nada você ter um cinto de segurança, ter talabarte, ter isso, ter aquilo, e não ter um ponto de ancoragem. Tem essa também, que não dá para ver ali, né? Só se você prender na escada, né? Esse é um caso, foi feita uma plataforma, duas coisas, na verdade, né? Foi instalado esse aparelho de ar-condicionado aí, obviamente foi posterior, né? E também foi instalada essa plataforma para receber a caixa d'água, e obviamente que a plataforma, o pessoal até ainda teve uma certa preocupação ali, provavelmente a hora que foram instalar, falaram, e agora, o que a gente faz com isso, né? Aí fizeram uma equipotencialização do sistema de captação ali com a plataforma, né? Mas a gente vê que não teve nenhum tipo de preocupação já em relação ao ar-condicionado, né? Que tanto a condensadora quanto os condutores de interligação dela com a evaporadora e os canos de cobre que passam ali com o gás de refrigeração também estão passando ali muito próximos do sistema. Né? Está lindo para estourar tudo, né? Bem bonito para estourar tudo mesmo. O pessoal que... Eu não tinha visto o comentário que o Hélio viu, mas, por exemplo, quem queria um exemplo prático do que pode acontecer. Nesse caso, se houver um centelhamento, por exemplo, para o caninho de cobre do sistema de ar-condicionado, esse cano pode furar e, obviamente, vazar todo o gás que está ali. Né? Então, de cara, você já comprometeu o seu sistema. Na melhor das hipóteses, né? No mínimo, você já perdeu o seu sistema. Outro caso pode ser entelhar, obviamente, para os condutores de energia elétrica, e aí você levar essa parte dessa corrente para a sua instalação elétrica, que também não é desejável, porque daí ela pode ficar sem controle se não tiver nenhum tratamento, né? E no caso da plataforma, a plataforma até que, a princípio, eu não vi nada demais dela estar
Não que eu goste desse tipo de interligação que fizeram, mas a princípio tem uma interligação ali. Só que a partir do momento que interligaram a plataforma, lá em cima, onde a plataforma chega perto da condensadora, ela diminuiu a distância que a condensadora tinha para o SPDA antes da plataforma, né? Porque a distância ficou muito menor ali. Então, a probabilidade da condensadora não atender a distância de segurança aumentou e muito. Isso sem medir, né? Opa. Bom, isso daqui é padrão em condomínio residencial. Não, tem algumas variações disso, mas condomínio residencial, toda vez que a gente acessa a cobertura, a imagem é muito similar. Varia a quantidade de antenas, mas a imagem é similar. Seguindo o tema da live, senão a gente ficaria falando só dessa foto a noite inteira. Dá para ver que as duas antenas aí, foi feita uma interligação entre a antena e o subsistema de captação, e obviamente que se houver uma descarga nessa estrutura, parte dessa corrente vai para a antena, né? Partindo da antena, ela vai entrar justamente para dentro da instalação, e, em resumo, vai direto para a sua TV ou para o seu aparelho ali, decodificador da antena, né? É muito incomum, muito raro ver algum tipo de DPS lá dentro, né? Dentro da instalação. Então, com certeza, parte da corrente do raio vai para dentro da instalação, mas a gente vê ali que, nesse caso, optaram por interligar, e aí a gente volta naquela questão da distância de segurança, né? Se a gente vê que o mastro aí é até alto o suficiente para manter as duas antenas no volume de proteção, estando elas aonde estiver aí na caixa d'água, né? Uhum. Então, por uma mudança simples aí de relocar as antenas um pouco mais para dentro da caixa, né? Mas aqui para essa parte aqui, ó, né? Essa parte aqui você manteria tranquilamente a antena uma distância de segurança boa aqui dos elementos metálicos, né? E ela estaria no volume de proteção criado aí pelo mastro, né? Não precisaria de ligação, não. Já as tampas da caixa d'água, ninguém se preocupou com elas, então... Então, eu não sei por que o pessoal gosta de ligar a tampa de caixa d'água. Nesse caso aí, ainda tem os estais, né? Que estão próximos ali. Mas eu não sei por que o cara gosta de ligar a tampa de caixa d'água. Qual o problema da tampa da caixa d'água, velho? Só porque é metálico? Não sei, quer ligar, liga, mano. Eventualmente, se você tem um sistema automatizado, geralmente prédio tem, né? Sistema automatizado das boias, a possibilidade de você queimar essa automação aí é grande, né? Não sei. Eu só queria dar uma ressaltada na questão da antena, né? Porque se você está interligando e aí uma parcela da corrente vai passar pelos cabos da antena, isso significa que você vai ter que pôr um DPS específico para ela, né? Ou seja, um DPS classe 1. E vai achar um DPS classe 1 com essa capacidade de corrente. Eu acho que é muito complicado, tá? Um DPS que não vai... de sinal, que não vai interferir no sinal, né? E que vai ter uma corrente relativamente alta, porque a antena é quase que um captor ali, né? Classe 1. Eu diria que é quase impossível achar um DPS desse aí, né? Agora, nem vamos comentar o DPS classe 1 que você tem que botar aqui, né? Deixa para outra live. Aí é pior ainda. Isso aí, não vou mudar spoiler da minha live, não. Deixa aí. Deixa para outra. Beleza. Bom, gente, esse nosso bate-papo foi para trazer para vocês, então, algumas minúcias relacionadas ao
ao assunto, né?